As lâmpadas estão falhando e o caminho parece longo e estreito. Você terá experiências sobrenaturais na Frequência Mistério. Episódio de hoje: Mercado Macabro. Uma youtuber tinha deixado seu estúdio caseiro. Deu uma pausa em suas gravações para ir ao supermercado e fazer umas compras, pois à noite ela faria uma live sobre ocultismo, mais especificamente sobre a lenda de uma suposta bruxa que viveu na Idade Média. Entretanto, havia documentos relatando que ela esteve na China séculos depois. Era realmente um caso intrigante que chamava a atenção das pessoas. O canal dela já tinha muitos inscritos, mais de 300 mil, então era comum que suas lives tivessem muita audiência. Porém, havia também os haters, que a criticavam pelos motivos mais fúteis, que apareciam em suas lives apenas para criticar. Alguns diziam que ela era imoral e demoníaca. Esses haters propagavam mentiras na internet de que o canal dela ensinava práticas de bruxaria e rituais de canibalismo. Isso, infelizmente, teve consequências negativas além da internet, pois a youtuber sofreu ameaças, xingamentos e ataques pessoais no seu cotidiano, quando algum desses haters ou pessoas iludidas por eles a viram. No começo, ela teve muito medo, mas sua coragem foi maior e ela continuou com seu canal. Apesar de ela nunca ter vivido experiências sobrenaturais, o ocultismo era um tema que lhe trazia muito interesse, desde criança. Por isso, ela escolheu um visual gótico, com roupas pretas, anéis de caveiras, correntes, maquiagens roxas e pretas. Além disso, tinha muitas tatuagens nos braços. Naquela tarde, ela precisava de pasta de dente, café, muitos energéticos e uns salgadinhos. Sabia que a ida ao supermercado não tomaria tanto tempo, já que eram 2 da tarde e nesse horário o supermercado normalmente não ficava cheio. Por isso, ela não iria demorar na fila. O trânsito também estava fluindo, então o trajeto que ela fez de carro foi rápido. Depois de estacionar e entrar no supermercado, entre as gôndolas ela caminhou, selecionou tudo aquilo que precisava e colocou cada item em uma cesta. O supermercado era muito grande e por isso os departamentos tinham uma distância considerável. Ela percorreu o trajeto que precisava e se deslocou ao caixa. No entanto, enquanto caminhava, houve uma queda brusca de energia. Em segundos, alguns pontos de luz foram vistos, mas eram dispersos. Tinham uma iluminação muito baixa, insuficiente para clarear aquele vasto supermercado. Ainda assim, serviu para melhorar a visão da youtuber. Ela procurou por algum funcionário, mas não encontrou ninguém, nem mesmo cliente. Parecia que estava sozinha. Ligou a lanterna de seu celular e foi a um caixa. Quando chegou perto, todos os caixas estavam vazios. Estranhamente, algumas telas ainda estavam acesas. Nesse curto período, ninguém apareceu. Então ela percebeu que estava realmente sozinha. Então começou a se sentir incomodada e quis ir embora imediatamente. Deixou as compras de lado e foi andando apressadamente para sair. Entretanto, enquanto caminhava, as poucas luzes do supermercado se apagaram. Seguiu andando, até que, de repente, o lugar voltou a ser iluminado. Porém, o cenário era completamente diferente do que era antes.
O chão e as paredes eram de carne e ossos. Havia espinhos que emergiam do solo. Um odor extremamente ácido e ardido empesteava o ambiente, e luzes vermelhas surgiam de fendas nas paredes e no solo. Ela sentiu suas narinas arderem devido à acidez. Então as cobriu com o antebraço. A youtuber ficou estarrecida com aquela paisagem macabra. Era realmente chocante. Cada passo que ela deu era muito instável, pois o solo não era firme, e sim maleável como carne. Apesar do choque, ela caminhou cuidadosamente e chegou perto de um corredor de gôndolas e se perguntou o que estava acontecendo, pois as prateleiras do longo corredor estavam lotadas de ossos, espinhos, garrafas quebradas e de uma massa que tinha textura de cimento e se mexia como se estivesse viva. Ela não sabia como foi parar ali, muito menos o que poderia fazer para conseguir sair. A youtuber não quis tocar em nada, pois achava aquilo tudo extremamente nojento, repugnante. Perto do que era uma gôndola, ela percebeu que aquilo se mexia, como se estivesse respirando. Então ela escutou um barulho distante. « Tem alguém aí? » perguntou, assustada. Ninguém respondeu. Então, do outro lado do longo corredor, surgiu algo que se movia. Era uma figura indefinida, mas pareceu ser um cão. A iluminação vermelha e aleatória não davam uma clareza do que realmente era. Porém, quando o suposto cão estava na metade do caminho, a youtuber pôde ver melhor o que era. Um monstro de 4 patas. Seu corpo era arredondado e em carne viva. Suas patas tinham muitos dedos e unhas afiadas. Sua cauda era comprida, curvada e suspensa, e na sua ponta havia uma lâmina enorme. Quanto ao seu rosto, era repleto de chifres e espinhos. Era realmente uma figura monstruosa e assustadora. Diante daquele perigo, ela correu muito. Não sabia exatamente qual direção deveria tomar naquele lugar tão esquisito. Enquanto corria, a youtuber se esquivou dos espinhos e das fendas. Embora o monstro de 4 patas corresse atrás dela e tentasse perfurá-la com a lâmina de sua cauda, ele era muito lento. Por isso ela conseguiu, em pouco tempo, manter uma distância segura. Entretanto, sua sensação de alívio foi muito breve, pois de longe surgiu outro ser monstruoso. Ele segurava um cutelo enorme na mão direita. Seu rosto era desfigurado, não tinha orelhas, e sim 2 chifres curvados para a frente. Sua pele era queimada, e de seus olhos saía um clarão de luz branca. Ele não tinha muito equilíbrio no andar, porém era um pouco mais rápido que o monstro de 4 patas. « Que lugar é esse? Preciso sair daqui agora! » pensou a youtuber, desesperada. As 2 figuras hostis que a caçavam estavam se aproximando e restava apenas uma opção: tentar sair pela entrada do supermercado. Ela disparou e chegou lá. Ofegante, ficou muito decepcionada e em pânico, pois a entrada tinha se tornado uma parede enorme de carne. Além disso, não dava para ver o lado de fora. Ela estava sem saída. Não ia demorar para que os monstros a alcançassem. Ela correu para se esconder entre as gôndolas e assim tentar despistar os monstros. Porém, algumas fendas que emanavam luz começaram a se fechar, tornando o lugar mais escuro. A youtuber se movia com muito cuidado, pois precisava desviar dos espinhos no chão. Apesar de ela já conhecer aquele mercado, não sabia se o lugar tinha se tornado daquele jeito. Nesse caso, ela teria uma ideia do espaço e da estrutura, ou se aquilo tudo era apenas uma imitação bizarra e horrenda do supermercado. Ela agiu na intuição e seguiu, como se estivesse caminhando
pelo que ela se lembrava do mercado para chegar ao estacionamento. Os passos das criaturas estavam mais perto. O perigo estava se aproximando. A youtuber, indefesa, desligou a lanterna do celular e ficou parada, quieta, tentando controlar sua respiração ofegante. Talvez assim as criaturas a perdessem de vista, parassem de caçá-la. No entanto, não foi o que aconteceu, pois os dois continuaram caminhando, como se instintivamente soubessem que ela estava ali. Talvez sentiram seu cheiro ou foram atraídos pelo pavor que ela sentia naquele momento. Ela caminhou e saiu daquela longa gôndola. Enquanto andava, foi ferida no braço por um corte superficial de um dos espinhos. Não foi um corte profundo, mas foi suficiente para lhe dar um susto e a deixar mais tensa. No sentido oposto ao dos monstros que a perseguiam, ouviam-se passos que se arrastavam. Uma outra criatura se aproximava. Porém, estava escuro demais para que sua aparência fosse revelada. Além dos passos, ouviu-se o som de uma tesoura que se abria e fechava, sem parar. A youtuber sentiu um intenso frio na barriga. Estava cercada. Então, um anúncio foi feito. Confira a nossa promoção do dia. É por aqui. Aquela voz que se propagava veio de uma parte totalmente escura. Não havia sequer um filete de luz. Certamente, o caminho estava repleto de espinhos. Aquele anúncio era um convite para uma armadilha. A terceira criatura parecia estar mais perto. Se a youtuber voltasse com pressa, poderia tropeçar, se machucar ou até cair em algum espinho. Se fosse para frente, iria na direção do monstro. Seja qual fosse a sua escolha, as consequências seriam graves. Enquanto ela refletia sobre o que fazer naqueles segundos de extrema tensão, a terceira criatura diz: Você tem belas tatuagens. Deixa eu te fazer mais uma. Não vá embora. Vamos nos divertir. Apesar do escuro, a youtuber estava sendo vista e continuou sendo caçada por aqueles monstros. Não precisa fugir. Você vai gostar do que eu vou te fazer. Sem esperanças de que sairia viva dali, a youtuber se surpreendeu quando o supermercado, do nada, voltou a ser como era antes, exceto por estar caótico, cheio de fuligem e com gôndolas e carrinhos derrubados. Era dia, então a luz do sol iluminava parcialmente o lugar. Não havia mais paredes de carne, luzes vermelhas, o cheiro ardente e insuportável e os monstros. Ela parecia estar segura e de volta ao mundo real. Entretanto, ela escutou o som da tesoura, que se abria e se fechava. De longe, estava a criatura, que se aproximava. A luz revelou a sua aparência, que era abominável e extremamente perturbadora para olhos humanos. Venha! Eu tenho os salgadinhos que você quer. Só vir aqui e pegar. A youtuber foi despertada na fila do caixa por uma pessoa, que a tocou no ombro e avisou que a fila estava andando. Apesar da confusão momentânea, ela agiu normalmente e pagou pelas compras. A caminho do estacionamento, ela sentiu a dor do corte no braço. Então se lembrou daquele lugar assustador e de como se feriu. Ela se perguntou como conseguiu sobreviver e sair de lá. Quando já estava perto de seu carro para ir embora, um hater, de longe, a xinga. Bruxa imunda! E cospe no chão, em sua direção. Embora ainda estivesse bastante abalada pelo que tinha passado, ela ignorou o gesto de arrogância daquele sujeito, pois não era a primeira vez que teve de lidar com aquele tipo de situação. Então ligou seu carro e foi embora levando suas compras.
era melhor nunca mais voltar àquele supermercado. Narração, edição e trilha sonora por Guilherme.